Juízes capítulo 16, verso 31. Nós estamos na leitura do 4x4, estamos chegando ao fim da primeira etapa do circuito 4x4. E nessa semana fizemos a leitura aí do livro de Juízes, entramos semana passada, né? Finalizamos Ruth e começamos primeiro Samuel. Eu espero que o Espírito de Deus esteja falando ao coração de vocês, que vocês estejam comprometidos com a leitura, porque um povo que não conhece não consegue caminhar dentro daquilo que Deus tem. Juízes capítulo 16, verso 31. O tema da mensagem de hoje, por incrível que pareça, é o mesmo tema de uma ministração que eu fiz em fevereiro do ano passado. Hoje, quando eu finalizei, e eu fui olhar no meu arquivo lá, no notebook, tinha uma ministração com esse mesmo tema. Só que por incrível que pareça, o título mesmo, só que o corpo da ministração era diferente. Algumas semelhanças, mas no centro mesmo estava algo novo, porque o Espírito de Deus fala de forma intensa conosco. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Amém? E eu espero que essa palavra viva e eficaz possa entrar, penetrar e sair rasgando no seu coração para ambos os lados nesta noite. Amém? Juízes capítulo 16, versículo 31 diz assim: nos gramados de Minas Gerais. Ó, pastor, vigia, não pode. Brincadeira, gente. Juízes 16, 31, vamos lá. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai. Tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá. E Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Deixe sua Bíblia aberta. Feche os teus olhos. Pai, fala conosco. Nós não sairemos deste lugar se o Senhor não falar conosco. Nós não sairemos desse ambiente sem ouvirmos a tua voz. Quebra em nossa mente todo argumento maligno. Manifesta salvação, libertação, cura. Move em nós a tua palavra que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando do último juiz de Israel. Porém, quando nós voltamos um pouquinho na história, nós vamos nos lembrar que Deus usou Moisés como o libertador de Israel, libertando o povo da servidão do Egito. Depois de um tempo, Moisés morre, Deus levanta Josué. Josué faz aquele povo entrar na terra prometida sob sua liderança. E após a sua morte, Israel abandona o Senhor e começa a adorar os Balaíns e a Astarote. Após a morte de Josué, Deus levanta juízes. Os juízes eram líderes, eram pessoas que Deus levantava, homens, mulheres, para cuidarem da nação de Israel, para protegerem Israel, para julgarem as causas dos israelitas e para marcharem contra os inimigos da nação de Deus. Mas, por isso, Deus os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, o rei da Mesopotâmia. O povo deixou Deus de lado. O povo esqueceu da lei que Deus havia dado no Monte Sinai através de Moisés. O povo não adorava mais ao Senhor, mas o povo adorava outros deuses. Os deuses dos povos circunvizinhos. E quando a gente lê o livro de Juízes, nós veremos um ciclo dos israelitas. E o ciclo era de infidelidade, opressão, oração e salvação. O povo pecava, era oprimido pelos inimigos, o povo orava a Deus e Deus trazia salvação e libertação. Só que o povo não aprendia. E na escola da vida nós temos 2 formas de aprender. Ou nós aprendemos com os nossos próprios erros, ou nós aprendemos com os erros dos outros. Na escola da vida não tem como nós aprendermos de outra forma. E hoje nós temos a oportunidade de olharmos para a história de Sansão e aprendermos com os erros que ele teve diante de Israel, diante do povo, diante dos inimigos, diante de Deus, e tomarmos uma decisão diferente em nossas vidas.
Uns 12 juízes tinham se levantado para salvar o povo das nações inimigas, nações opressoras. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o ciclo só piorava. O povo só se distanciava de Deus. Volte comigo algumas páginas na sua Bíblia, no capítulo 2 de Juízes, no versículo 19, nós começamos falando sobre o fim, sobre o finalmente da história de Sansão. Mas olha que interessante, no capítulo 2, versículo 19, o que diz a palavra de Deus. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Eles não aprendiam com os erros, eles eram piores do que os próprios pais, eles falhavam de uma forma mais intensa, eles eram reincidentes, era um povo de dura cerviz, um povo teimoso, um povo que não arredava o pé quando queria fazer aquilo que desejava. E a qualidade dos juízes também, irmãos, só refletia a postura do povo. E aqui eu abro um parênteses. Essa semana, o ex-presidente Lula foi preso. Mas quando nós olhamos para o cenário político da nossa nação, é algo desgostoso. Olhamos para o atual presidente, olhamos para os senadores de Minas Gerais, olhamos para o governador de Minas Gerais, olhamos para os demais políticos da nossa nação, e o cenário é desolador. Só que eles não vieram de Marte, eles estão simplesmente refletindo aquilo que nós brasileiros somos: um povo corrupto, um povo que se vende por qualquer troco, um povo que abre mão dos princípios por dinheiro, por recurso. E lamentavelmente, é triste quando percebemos que inclusive homens e mulheres de Deus estão no bolo. Homens e mulheres que se dizem de Deus, que conhecem a Deus, fazem parte disso tudo. É necessário fazermos uma autoavaliação. Se de fato nós somos apenas aquilo que estamos dizendo que somos, um povo diferente, ético, honrado, um povo que não toma posse daquilo que não pertence, ou se de fato nós somos só um desdobramento dos nossos políticos. Israel estava desse jeito, tinha juízes complexos, era um povo leviano, um povo idólatra, um povo sujo, um povo que se corrompeu com o pecado e queria às vezes líderes diferentes. Como que nós teremos? Fecho parênteses. Assim, irmãos, o último juiz de Israel foi Sansão. E ele foi, de certa forma, na minha opinião, o pior de todos. O pior juiz de Israel. Ele tinha tudo para ter êxito. Ele era diferenciado. Ele era um homem de Deus. Deus trouxe Sansão ao mundo de uma forma miraculosa. Sua mãe não podia ou não poderia ter filhos, até que o anjo do Senhor aparece para ela e diz: você terá um filho. E ela juntamente com o Manoá são tomados por uma satisfação, uma alegria tão grande. Porém, irmãos, naquela direção, o anjo disse: porém você deve se consagrar. Ele será um nazireu. Nazireu nos tempos do Antigo Testamento de Israel era alguém dedicado, consagrado a Deus, que não poderia tocar em cadáveres, não poderia tomar bebida alcoólica, não poderia cortar o cabelo. Era um nível de dedicação e consagração muito além. E até que o dia chega, ela concebe, Sansão vem ao mundo. A palavra Sansão significa, se não me falha a memória, pequeno sol. Um sol de Deus para iluminar o povo dele, a luz de Deus para trazer libertação para o povo dele. Por quê? Porque os filisteus estavam castigando os israelitas deste tempo, estavam oprimindo. Lembram lá do ciclo? Infidelidade, opressão, oração. O povo orou provavelmente, e Deus enviou um libertador, Deus enviou alguém para servir o povo, Deus enviou alguém para cuidar do povo. Mas é terrível quando este alguém enviado por Deus não cumpre com a sua missão.
não cumpre com o seu propósito, se perde com as coisas deste mundo, se perde com as paixões deste mundo e se esquece da paixão maior, que é a paixão do Pai que o comissionou, do Deus que o estabeleceu, do Deus que o chamou e declarou um propósito para a vida dele. Igreja, ele cresceu e o Espírito Santo foi dado a ele, e ele agiu no poder do Espírito Santo. Ele ganhou uma força descomunal. Além de tudo isso, ele era um garoto prodígio, mais forte do que todos os outros. Teve um momento na história de Sansão que ele matou 1000 filisteus. 1000 filisteus de uma vez só, com a queixada de um jumento, com um osso. 1000 homens de uma vez só. Uma força incrível, incrível, que Deus havia dado a ele. Ele era um homem imbatível, um verdadeiro gigante. Só que o maior problema de Sansão é que ele não conseguia dominar os seus impulsos. E assim como Sansão, nós também muitas vezes não sabemos lidar com os nossos impulsos. Somos impulsivos, agimos no calor do momento, não aguardamos, não refletimos, não analisamos, não damos tempo ao tempo, não buscamos no Senhor a direção, a resposta, e queremos tudo no nosso tempo, do nosso jeito e segundo a nossa vontade. Amados, os impulsos são terríveis para destruírem sonhos e projetos da vida. Por impulsos, quantos homens já perderam suas maiores riquezas? Por impulsos, quantos homens já perderam suas famílias? Já perderam seus bens mais fundamentais? Aqui eu não falo de dinheiro, falo de nome, de caráter, de integridade, de história. Sansão era impulsivo. Para ele eu era 8 ou 80, quente. Quando ele queria, ele queria. E o problema de Sansão se resume na primeira sentença que descreve a sua vida adulta, que é o primeiro erro de Sansão. Ele andou no lugar errado. E olha o que diz no capítulo 14 de Juízes. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Juízes capítulo 14, versículo 1. Juízes capítulo 14, versículo 1. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Sansão age de forma mimada. Seu pai tenta demovê-lo da sua decisão. Seu pai vira para ele e fala: meu filho, você quer namorar com um povo inimigo. Você quer namorar com um povo que Deus te estabeleceu para aniquilá-lo, para matá-lo, para destruí-lo. É esse povo que tem destruído as nossas plantações. É esse povo que tem matado os nossos animais. É esse povo que tem abusado das nossas mulheres, raptado nossas crianças. É esse povo que nos tem escravizado. E você quer se relacionar com eles? Você quer criar aliança com eles? Mas tudo começa quando colocamos os nossos pés no lugar errado, com a motivação errada. Ele foi para Tímina. Só que ele não foi para Tímina com um olhar de libertador. Ele não foi para Tímina como um olhar de um juiz de Israel. Ele não foi para Tímina com a visão de ser um desbravador de Deus para o seu povo. Ele foi para Tímina atrás de uma barra de saia. Quantos homens estão caindo? Porque a luz do olhar deles não está em Deus,
mas está no mundo. Quantos homens estão perdendo tudo o que têm, porque são dominados pelos impulsos, dominados pelos desejos. E há um provérbio chinês popular que diz que a morte e o prazer andam de mãos dadas. A morte e o prazer andam de mãos dadas. Quantos homens e mulheres estão colocando seus pés em ambientes sujos, não para levar a paz, não para levar em limpeza, não para levar em transformação, mas estão indo lá para se sujarem, para se corromperem, para se envolverem com a sujeira. O pai de Sansão diz para ele: meu filho, quantas mulheres tem em Israel? A resposta dele: só desta me agrado. O que tem te agradado, meu irmão? O que tem agradado o seu coração? É o chamado de Deus para a sua vida? Ou é a sua vontade? O que tem gerado no seu coração anseios e o tem conduzido por esta vida? É o propósito de Deus em ser um instrumento nas mãos de Deus, em ser luz nas mãos de Deus, em ser sal para essa geração, ou simplesmente viver, crescer, adquirir bens, ter prazer, morrer. E quando chegarmos naquele grande dia, Deus falar para nós: e aí, filho, o que você fez com os dons e talentos que eu te dei? O primeiro erro de Sansão foi ter colocado seus pés em lugares errados. Eu lhe pergunto, meu irmão, por onde você tem andado? Aonde você tem colocado os seus pés? E a segunda pergunta que eu lhe faço é, para você saber se você tem sido direcionado pela luz de Deus ou pela luz do mundo. Quando você coloca os seus pés nesses lugares, você leva a luz ou você é ofuscado pelo escuro desses lugares? Você leva a limpeza do céu ou você volta lameado desses lugares? Você leva a transformação ou esses lugares entram na sua mente e mudam a sua capacidade, a sua fé, a sua convicção e aquilo que está em seu coração? Cuidado, ninguém tropeça nas montanhas. A gente tropeça nas pequenas pedrinhas. A gente tropeça em detalhes sorrateiros. Detalhes que às vezes desconsideramos, porém que são de extrema importância para a nossa vitória ou para a nossa derrota. O segundo erro de Sansão foi que ele quebrou o mandamento do Senhor. Nos versos 8 e 9 do mesmo capítulo de Juízes, capítulo 14, versos 8 e 9, acompanhe comigo. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar aquela mulher que ele tinha escolhido por esposa. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. O que Sansão era mesmo? Um nazireu. Uma das regras do nazireado era não tocar em cadáveres. Quando ele estava indo apresentar a sua família para a mulher filisteia, um leão veio ao encontro dele e ele o matou, pela força que ele tinha. E agora, quando ele estava voltando para a festa, ele vai lá saber desse leão. O que ele queria saber com o leão morto? Para que ver a carcaça do leão? E mais do que isso, para que tocar no leão? Ele foi além. Ele pecou. Ele quebrou o mandamento do Senhor para ele. Ele procurou doçura na podridão. E quantos de nós têm procurado doçura na podridão?
tem procurado prazer no lugar da morte, tem procurado alegria no lugar que só há tristeza. Quantos de nós têm procurado em ambientes errados, em meio a pessoas erradas, em meio a situações fora do padrão, satisfação para a vida? Cuidado, 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 porque é aos poucos que nós vamos nos envolvendo, é aos poucos que nós vamos perdendo a visão de Deus, é aos poucos que nós perdemos o chamado de Deus para as nossas vidas. Muitos ainda hoje buscam prazer no pecado, buscam o prazer naquilo que Deus disse: não faça, cuidado, não é caminho de bênção. A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem são caminhos de bênção, mas ao final são caminhos de morte. E muitos neste caminho acabam perdendo a paz, a intimidade com Deus. E a Bíblia diz claramente que um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Sansão quebrou o voto de nazireado e abriu a porta para que outras quedas acontecessem em sua vida. Primeiro erro, estava no lugar errado. Segundo erro, quebra o mandamento do Senhor. Mas o terceiro erro, ele perde definitivamente o foco. Quem ele era? Um juiz que veio ao mundo com a missão de libertar o povo, levar paz para Israel e destruir os filisteus, que eram os inimigos da nação. Mas ele age contrariamente. Ele se envolve com mulher inimiga. Ele quebra o voto de nazireado que o próprio anjo do Senhor havia dito. E ele age por impulsos. Agora, lá no verso 10 do capítulo 14, olha o que diz. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Na festa de casamento, com a inimiga da sua família, com a inimiga do povo de Deus, ao invés de assumir que era um homem de Deus, o líder, um juiz, um nazireu, alguém comprometido, ele teve vergonha, ele se envergonhou, ele agiu como mais um, ele preferiu imitar os moços da sua época. Todos fazem festa, porque eu não farei? Todos fazem assim, porque eu não farei? Eu não farei porque eu não sou como todos. Eu não farei porque eu não sou deste mundo. Eu não farei porque eu sou de Deus. E porque nós estamos fazendo como Sansão. Estamos negociando princípios. Quantas festas regadas a músicas impróprias, músicas que debocham das verdades do Evangelho. Quantas festas regadas a cachaça e mais cachaça. Quantas festas iguais às festas deste mundo, sem a referência do céu na terra. Sansão estava mais preocupado em agradar aos homens do que em agradar a Deus. Sansão perdeu o foco, que era ser um líder, um juiz, alguém que levaria a paz para a nação de Israel. E a preocupação de Sansão era com seu prazer, era com a sua satisfação, era ser aclamado entre todos que ele era o cara, que ele era o fortão, que ele era o poderoso. E isso aconteceu tanto que nessa festa de casamento ele criou um enigma. Para que enigma? Porque o seu coração estava envaidecido, ele foi tomado pela soberba, ele quis aparecer. E, irmãos, de duas uma, ou o Senhor, ou nós aparecemos. Sansão perde o foco, Sansão perde o propósito, ele se envolve com seus desejos, ele se envolve com suas paixões. Irmãos, não se iludam, as paixões nunca cessarão. Você alimenta aqui, daqui a pouco ela está pedindo mais.
Você faz aqui, daqui a pouco ela quer mais. Não se iluda. O caminho das paixões é um caminho, é um embuste, é um engano, é uma mentira. Porque ele nunca é saciado. Verdade ou não, queridos? Sim, irmãos, faça uma avaliação da sua vida. Quantos desejos você já teve? É a velha história da bicicleta. Meu sonho é ter uma bicicleta. Meu sonho é ter uma bicicleta. Você ganha ou compra a bicicleta. Na primeira noite ela dorme ao lado da sua cama. Você lava de manhã, à tarde e à noite. No segundo dia você lava 2 vezes. No terceiro dia 1 vez. No quarto dia ela está na varanda. No último dia ou no quinto dia ou 10º dia ela já está no fundo do quintal. Porque tudo passa. Tudo nesse mundo é transitório. E Salomão bem disse, tudo é vaidade. Sansão perdeu o propósito. Queridos, é tão fácil perdermos o propósito. É tão fácil termos os nossos olhos direcionados para os prazeres deste mundo, para os desejos deste mundo. É difícil, mas é possível caminhar com o olhar no céu. Eu me converti em 2001. De lá para cá tem sido uma luta. De lá para cá é o desafio do dia após dia. O fazer morrer a carne diariamente. O negar a mim mesmo. O tomar a minha cruz. E isso não é uma vez na vida. Isso é diariamente. Isso é todo dia. Isso é todo dia, irmãos. Senão nós perdemos o foco. Pastor, você me vem falar de casa de paz. É a minha casa que está precisando de paz. Então tem alguma coisa errada na sua vida, meu irmão. Se você está na sua casa, e a sua casa não tem sido tomada de paz, é porque tem alguma coisa errada em você. Na sua fé, na sua busca, na sua consagração, na sua rendição. Porque quando nós chegamos num ambiente, o ambiente é transformado. Vou dizer novamente, quando chegamos em um ambiente, o ambiente é transformado. Deus está nos chamando para estarmos com o nosso foco no céu. O quarto erro de Sansão foi ter se envolvido com o inimigo. Último erro. Ele se envolveu com o inimigo. No capítulo 16, versículo 1, diz a palavra que Sansão foi a Gaza. Gostava de passear nas cidades filisteias. Foi em Tímina, agora estava em outra cidade, Gaza. E viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Não satisfeito com a morte da sua primeira mulher, ela foi assassinada com seu pai, porque no desdobramento das atitudes dele, eles ficaram irados com a família dela. Depois vocês podem ler em casa, quem não está fazendo 4x4. Agora ele se envolve novamente com outra filisteia. Mas não satisfeito, no versículo 4 diz, depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Ao invés de dominar o inimigo, ao invés de botar o terror nas cidades filisteias, ao invés de fazer com que os filisteus se dobrassem diante do Deus de Israel, ele se envolve com as paixões do mundo filisteu. Ele se envolve com o inimigo. Ele se envolve com aquele que ele deveria derrubar. Ele se envolve com aquele que ele nasceu para destruir. Eu lhe pergunto nesta noite, o que você tem feito da sua vida? O chamado de Deus não é apenas para nós pastores. O chamado de Deus é para todo mundo. Se você está achando que agrada a Deus, vindo ao culto, participando da vida igrejeira e vai embora vivendo feliz e tranquilo, eu quero te dar más notícias nesta noite. Você está enganado. Você está enganado. Deus não te chamou para o parque chamado igreja.
Isso aqui não é playground. Isso aqui não é happy hour. Isso aqui é lugar de treinamento. Isso aqui é lugar de trabalho. Isso aqui é lugar de engajamento. Aqui é lugar de compromisso. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, era uma igreja que orava. Era uma igreja que jejuava. Era uma igreja que evangelizava. Era uma igreja que fazia casas de paz. Era uma igreja que funcionava nas casas. Era um povo que pagava o preço. E o preço daquele povo era com a própria vida. O nosso preço está bom demais. Nós pregamos e somos aplaudidos. Nós pregamos e nós somos abraçados dizendo: que bom que você veio aqui, que bom que você orou por mim, que bom que você pregou para mim. A igreja primitiva morria diante da pregação. Igreja, não existe um meio termo. Ou nós aprendemos com os erros de Sansão e nos comprometemos com o céu, ou nós viveremos uma vida medíocre, abaixo da média aqui na terra, e no dia que chegarmos ao céu, serão outros 500. Essa semana passada, lamentavelmente, nós tivemos a perda do Luciano, um jovem de 29 anos, que ministrou o louvor aqui em nossa igreja tantos sábados. Amava o Senhor, louvava o Senhor, testemunhava o Senhor. E foi tomado por um câncer tão maligno que o levou para Deus. Quando eu estava ali no velório daquele jovem, o irmão dele dizendo que o acompanhou nos últimos dias, que mesmo em dores, mesmo não conseguindo ficar em pé, ele queria ir para a igreja, ele queria louvar, ele queria buscar a Deus. E nós, qualquer situação é desculpa para não buscarmos a Deus. Qualquer deslize é o suficiente. Eu quero entregar minha célula. Entrega. Você não é merecedor de ser um líder de célula. Você não é um merecedor de ser um homem de Deus aqui nessa terra. Porque o emprego você não entrega não, né? O trabalho você não entrega não. Você passa bucha e mais bucha no trabalho. Mas sabe por que você não entrega? Porque o seu Deus é mamon. O seu Deus é o dinheiro. Você serve o dinheiro. Porque no dia que o nosso Deus for o Deus de Israel, o Deus que enviou Jesus ao mundo, nós não negociaremos os princípios do reino. Nós não entregaremos a chamada de Deus para as nossas vidas. Os nossos olhos não serão ludibriados pelo brilho desse mundo. E eu falo com autoridade, irmãos. Eu sou líder de célula desde 2002. Só não liderei célula no período que estive no seminário. Nos demais anos da minha vida eu liderei. Atualmente eu lidero 3 células. Eu trabalho e eu não faço isso porque sou pastor, não. Eu faço isso porque eu sou um discípulo de Cristo. Porque eu sei que um dia Ele me pedirá contas. E você, meu irmão? Pastor, eu não consigo falar numa casa de paz. Mas consegue trabalhar. Se o patrão te pedir para dar uma fala na frente dos outros, você vai falar. Porque você terá medo de perder o trabalho. Cuidado. Porque às vezes o medo de perder o trabalho é muito pior do que o medo de ser chamado de cabrito e ser direcionado para a esquerda do Senhor. A Bíblia diz que aquela mulher o envolveu, o enganou. Perguntou para ele qual era a fonte do poder dele. Até que ele disse: são as minhas tranças, o meu cabelo. E ao dormir, no leito de amor, no leito do pecado, no leito da prostituição, aquela mulher o seduziu. Cortou seus cabelos com a ajuda de um soldado ou um filisteu. E disse: Sansão, acorde que os filisteus vêm aí.
E ao se posicionar e ir para cima deles, ele percebeu que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Ele errou em Tímina, ele errou no caminho para Tímina, ele errou com a prostituta, mas agora o Espírito de Deus se apartou dele. Os filisteus o prenderam, arrancaram-lhe os olhos e o colocaram para mover um moinho. Ele se tornou vexame para os príncipes filisteus e para aquele povo. Sansão, Deus falou muito isso comigo hoje. Sansão envergonhou o nome do Senhor diante dos filisteus. E o Espírito Santo me perguntou hoje à tarde: e você? Você tem honrado o meu nome? Ou você tem me envergonhado diante dessa geração? Nós vamos trabalhar, estudar, constituir família. Nós vamos viver. Mas não existem desculpas para nos omitirmos diante do maior chamado das nossas vidas, que é sermos sal nesta terra e luz neste mundo. Eu não quero ser um instrumento de vexame para essa geração. Eu não quero que as pessoas zombem do meu Deus por minha causa. Não quero. Não quero envergonhar o corpo de Cristo. Não quero dar um falso testemunho. Não quero ter uma postura que não agrada ao Senhor. Sansão brincou com o pecado e o pecado o arruinou. Sansão não escutou os conselhos de seus pais, provavelmente dos outros líderes de Israel, dizendo: Sansão, saia de Tímina, saia de Ecrom, saia de Gaza, venha cuidar da gente. Ele não ouviu. Ele perdeu a sua força, perdeu a sua visão, perdeu a sua dignidade e a própria vida. Vocacionado para ser o libertador do seu povo, tornou-se cativo. Aquele que antes era o libertador se tornou cativo, porque ele desprezou os princípios de Deus. A vida de Sansão é um brado de alerta para todos nós, mas principalmente para vocês, jovens. O que vocês têm buscado? Aonde vocês têm buscado? E com quem vocês têm estado? Mesmo sendo consagrados e filhos da promessa, nós podemos perder o fio da meada. Minha avó era costureira. Eu morava com ela e pelo problema de visão, óculos, ela me pedia: filho, passe a linha na agulha para mim. Eu ia lá, né? Até que eu passava. Difícil. Às vezes tinha que molhar a pontinha, passar. E eu me lembro que Jesus disse que a porta, ela é estreita. A porta é estreita. Eu não estou falando quanto à salvação, ela é pela graça mediante a fé. Mas a prova da salvação é a nova vida em Cristo. Se você continua o mesmo de outrora, coloque sua barba de molho. Avalie a sua conversão. Você pode ter se convertido à religião e à igreja, e não verdadeiramente ao Deus de Israel, o Deus a quem servimos. O pecado é um embuste, irmãos, um engano. Promete paz e traz tormento.
Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. O pecado te levará muito mais longe do que você gostaria de ir. Reterá você mais tempo do que gostaria de ficar. E custará a você um preço mais alto do que você poderia pagar. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom de graça de Deus é a vida eterna. Você pode se colocar em pé no seu lugar? Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero saber é como você sairá desse lugar. Se você identificou algum erro de sanção na sua vida, eu quero te ousar, eu quero te desafiar nesta noite, eu quero te incentivar nesta noite a romper com esses erros. Saia do seu lugar, venha à frente, venha pedir perdão ao Senhor pelas vezes que os teus olhos têm sido dominados pelo brilho deste mundo. Venha aqui se ajoelhar diante do Senhor e pedir perdão pelas vezes que você levanta tantas desculpas e justificativas. Irmãos, eu também estou nesse time. Como bem o Wendel disse, às vezes achamos que somos tão bons por entregarmos uma oferta aqui ou ali, por participarmos de um culto ou outro. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Eu não acredito que eu tenho só 4 pessoas aqui à frente. Eu não acredito que eu tenha uma congregação tão santificada como a está aí nessas cadeiras. Eu não acredito. Eu te dou uma segunda oportunidade. Aprenda com Sansão. Enquanto a canção for ministrada aqui à frente, eu quero que você confesse as suas falhas e erros diante do Senhor. Quero que você se ajoelhe diante dele, assim como eu estou fazendo. E peça perdão pelas vezes que, assim como Sansão, você andou pelos lugares errados com a motivação errada. Peça perdão ao Senhor pelas vezes que você quebrou os princípios dele na sua vida. Peça perdão ao Senhor pelas vezes que você negociou com o inimigo. Pelas vezes que você fugiu do propósito, perdeu o foco. Abra o teu coração para o Senhor. Vamos aprender nesta noite. Vamos nos comprometer nesta noite. É tempo de casas de paz. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de nos comprometermos. É tempo de iluminarmos este mundo. É tempo de sermos instrumentos de Deus para essa geração. É tempo, é chegado o tempo. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Eu me rendo.
Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor pelos erros recorrentes que temos tido. Peça perdão ao Senhor pelas vezes que você tem sido tomado, pelas vezes que você tem sido conduzido pelos impulsos, pelos desejos, pelas vontades que são carnais, temporais, momentâneas. Senhor, venha nos santificar nesta noite, venha nos purificar. Perdoa-nos, Deus. Nós não permitiremos que o inimigo arranque os nossos olhos, tire de nós a visão do céu. Nós não permitiremos, nós não coadunaremos com os desejos malignos. Nós não deixaremos que a nossa alma, que a nossa carne falem mais alto do que a voz do Senhor, do que o desejo do Senhor, do que os princípios do Senhor em nossas vidas. Quero que você ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga mais alto: Senhor Jesus, nesta noite eu lhe peço perdão pelas vezes que, como Sansão, eu também tenho perdido o foco e tenho andado errante sobre este mundo, com outra visão, com outra paixão e com outra inspiração. Mas nesta noite eu reitero o meu compromisso com o céu, e eu me disponho como Isaías: eis-me aqui. Diga para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, mas também envia-me aos outros. E em nome de Jesus, usa-me como um instrumento do céu nesta terra, em nome de Jesus. Erga suas mãos, coloque-se de pé no seu lugar, feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo te mostrar neste momento. Andalaba direções, decisões. O Espírito Santo está abrindo diante dos seus olhos espirituais neste momento situações que precisam ser resolvidas. Ele me mostra como que janelas que precisam ser fechadas. E ele me diz que tem pessoas passeando em Tímina e em Gaza. Saia desses lugares. Saia desses lugares. Se posicione. Se posicione. Tira do seu coração todo desejo maligno. Comece um jejum amanhã mesmo. Lute contra você mesmo. Se consagre mais. Se comprometa mais. Feche mais a porta do seu quarto. Se fortaleça no Senhor. E saia do seu quarto. E volte para Tímina e Gaza, com o brilho do olhar do Senhor, para transformar Tímina. Em nome de Jesus, hoje Tímina e Gaza representam os lugares em que Satanás, com sua horda de demônios, tem gerado destruição, tem roubado, matado e destruído, tem gerado suicidas em potencial,
tem destruído famílias, tem destruído casamentos, e Deus te levantará como instrumento dele nesses lugares, nessas casas, nesses ambientes, como voz profética, como boca profética, com pés proféticos, levando a paz, levando a shalom, levando a transformação, levando a mudança de vida, levando salvação. Erga suas mãos e profetiza. Profetiza sobre os lugares que você passará. Profetiza sobre a sua casa. Profetize sobre a sua vizinhança. Profetize sobre o seu local de trabalho. Você foi levantado por Deus para ser um libertador nessa geração, para ser um salvador para essa geração, não porque você pode, mas por aquele que habita em você, aquele que mora em você. Faz de você um instrumento de salvação, faz de você um instrumento de transformação. Espírito Santo de Deus, nos dê sabedoria. Coloque em nossos lábios sabedoria. Nós te pedimos sabedoria, não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria dos céus. Enche o nosso coração de amor, faze-nos transbordar, como disseram as meninas e o Wendel, até que nada mais importe. Até que nada mais importe, assim como o Senhor Jesus, que foi à cruz, padecendo por nós, para mudar a nossa história, até que nada mais importe. Vamos declarar mais uma vez: vento de poder, sopra em nós o teu querer. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, clame por Ele nesta noite, clame por Ele, igreja. Sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Deus, abençoa a nossa semana, desperta-nos, abre os nossos olhos espirituais para que vejamos, para que vivamos e para que expressemos diariamente o chamado do Senhor para nós. Que sejamos instrumentos do teu poder, que sejamos enviados por João Pinheiro como luz nessa cidade, com poder de transformação. Que o teu amor, ó Deus, a tua graça, ó Filho, e as tuas preciosas, vivas consolações, ó Espírito Santo, sejam sobre nós hoje, ao longo desta semana e para todos sempre. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Vai-te em paz. Deus te abençoe.